Tá? Então, começando a matéria de processo civil 3. O CPC de 73, ele tinha compartimentos. Ele era um CPC, você já deve ter ouvido isso do Iva, da Tati, do Yuri. Ele era um CPC dominado pela visão italiana de processo civil. Enrico Túlio Liebmann. Tá? O que isso determinava? Isso determinava um código de processo compartimentado. Então, a gente tinha o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar. Tá? Determinava um processo, um rito processual longo, demorado, mas seguro. Tá? A fase de direito probatório, aquela fase ali da produção da prova, muito alargada e muito segura. E se falava dentro do Código de 73, como que a gente lidava dentro do Código de 73 com uma tutela provisória? E lá a gente não chamava de tutela provisória, a gente chamava de tutela antecipada. Como que o Código lidava com aquilo? O Código de 73, se vocês forem olhar lá no artigo 273, ele pedia para que o juiz pudesse deferir uma tutela antecipada, ele pedia prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Olha que forte isso. Prova inequívoca para tutela provisória. Quando que a gente tem tutela provisória? A tutela provisória é uma tutela proferida em caráter precário. Ela é uma tutela proferida... barulheira. Uma tutela proferida com uma cognição sumária, pequenininha, pequenininha. Às vezes, a tutela antecipada do 73, que hoje, aqui no CPC de 15, a tutela provisória de urgência, às vezes ela vem unicamente com a seguinte instrução: petição inicial, documentos do autor. Só isso. Então, uma cognição mínima. O CPC de 73 exigia, para conceder a tutela antecipada, prova inequívoca. Isso era um erro. Por que isso era um erro? Porque, às vezes, nem o juiz, quando faz toda a cognição exauriente e chama a conclusão para a sentença, às vezes nem ali ele tem prova inequívoca. É muito raro o juiz ter prova inequívoca. Quem aí estagia com o juiz em gabinete, pergunta para ele. Chega e pergunta: juiz, quando de 10 processos que você sentencia no processo civil, em quantos você tem prova inequívoca? Ou seja, dúvida nenhuma. É muito pouco. É muito pouco. Então, olhem que contrassenso. O CPC de 73 exigia, para tutela antecipada, cognição sumária, início litis, prova inequívoca. Isso não existia. Então, era muito difícil fazer essa prova para tutela antecipada. Por quê? Porque o Código de 73 era um código alicerçado sobre doutrina italiana de processo civil, sobre certeza. Tanto que quando o professor italiano Michele Tarufo vinha para o Brasil palestrar, sempre quem trouxe ele para fazer isso foi o Daniel Mitidiero, que foi orientando dele lá na Universidade de Pavia, na Itália. Quando Michele Tarufo, um dos melhores processualistas italianos, desencarnou agora em novembro, dezembro, aí foi um dia muito triste, porque estava fazendo banca de TCC. No mesmo dia, desencarnou Araújo Sintra aqui no Brasil, também um excelente processualista, e o Michele Tarufo na Itália. Quando o Michele Tarufo vinha para cá falar, dar palestra, enfim, ele vinha bastante na PUC, porque o Daniel é da PUC, ele dizia o seguinte: eu fico apavorado com o que vocês fazem aqui no Brasil. Vocês têm processo, vocês querem ter segurança e ao mesmo tempo rapidez. Isso não existe. O processo foi feito para dar segurança, ele não foi feito para ser rápido. Se você quer rapidez, você tem que tirar a segurança. Aí deixa de ser processo. E aí ele fazia uma analogia que ele dizia assim: o processo civil, ele não foi feito para ser uma Ferrari. Ele foi feito para ter segurança e constância, para ser um Fiat 147, tá? Ou uma Panorama. Então,
Veja como que a doutrina italiana enxerga o processo. E enxerga assim até hoje. Faz algumas aberturas, mas enxerga assim até hoje. O Código de 15 rompeu com isso. Então, o Código de 73, notem o seguinte, o Código de 73 é um código recepcionado pela Constituição de 88, ele não foi feito depois da Constituição de 88, é lógico, né, professor, é de 73. Mas muita coisa mudou de 88 para cá, nós tivemos mini reformas processuais dentro dele. Mas ainda assim, no seu âmago, lá no fundo, ele é um código feito antes da Constituição. Então, o que hoje nós temos no CPC de 15, do artigo 1º a 12, que são os direitos fundamentais processuais, no CPC de 73 não tinha. Estava na Constituição. Por isso a Constituição tem que dizer lá no artigo 5º, tá? Contraditório, ampla defesa, paridade de armas. Tá? Por quê? Porque o Código de 73 não dizia. Então, o que a gente tinha sobre Código de 73 e direitos fundamentais processuais? O Código de 73 e a Constituição colocando garantias processuais. O devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. Então, note, nós tínhamos um código que não era um código contemporâneo do nosso Estado Constitucional. Agora, não. O nosso código de 2015, gente, ele entra em vigência em 26 de março, tá, de 2016, tá, mas ele começa a ser construído em 2005, 2006, 2007. Código que leva, então, aí uma década para ser construído. Sim. Como que começa a construção de um código? A gente faz o quê? Agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal chamou, não sei se vocês viram isso nas redes sociais, o ministro do STF criou uma comissão de juristas para fazer o Código de Processo Constitucional. A matéria que vocês têm com o Fausto ainda, que antigamente era o Constitucional 3, agora no currículo de vocês é Constitucional 3, no currículo 2019 é Jurisdição e Processo Constitucional. O Fux chamou, desculpa, o Edson Fachin chamou a elaboração de uma comissão de juristas. Está ali o Lênio, o professor Cleverson Cleve, da Universidade Federal do Paraná, a nata do processo constitucional brasileiro. Ok, é assim que se constrói um código. Então, o Fux foi o ministro do Supremo que chamou a comissão do Código de 15. Do Código de 15. E aí veja que interessante. Quem começa a escrever o Código de 15, pensa nele redondinho, pensa nele para o processo, para dar tudo certo. Tá? Qual é o problema? O problema é que a elaboração de um código tem uma parte que é o processo legislativo. Né? Então, ele vai para a Câmara faz os substitutivos, ele vai para o Senado também faz os substitutivos, depois ele volta para a Câmara, ele volta para o Senado. Nesse vai e vem do processo legislativo, o código vai sendo recortado. O código vai sofrer mais alinhada com a common law e menos alinhada com o processo civil italiano. E isso tem uma repercussão, professor, muito grande. Se vocês me perguntarem, sim, muito grande. Por quê? Porque dá o tom, basicamente, de como que o processo civil acontece. Hoje, no Código de Processo Civil de 15, então, assim, já para a gente começar mesmo agora o alinhamento, tá? O Código de Processo Civil de 2015, ele, ao contrário do CPC de 73, que era compartimentado, como eu disse para vocês, o de 15 ele é uma linha única. Ele tem um berço e ele tem um túmulo. Tá? O processo civil de 15, ele vai do berço ao túmulo. Por quê? Porque ele começa com a fase de conhecimento, a petição inicial. Né? A gente tem um único procedimento, que é o procedimento comum. E ele começa lá atrás, então, com petição inicial, depois essa fase postulatória, então, petição inicial e contestação. Depois a gente inicia aquela fase, que é a fase instrutória. E aí nós temos o quê? A produção de prova. Notem o seguinte, gente, olha que interessante essa observação que a gente tem que fazer.
com o advento do processo eletrônico, aonde que a gente vai gastar mais tempo no processo? Porque eu falei antes para vocês, o processo eletrônico ele tem a grande vantagem de matar as fases mortas do processo. Matar as fases mortas é bom, né? De tirar as fases mortas do processo. Então, a carga, o tempo que levava para expedir um mandado, intimação, citação, enfim, todos esses ajuntados, esses períodos de tempo que um cartório sofre hoje com o processo físico, o processo eletrônico não tem mais. Então, ele é mais célere. Então, oxalá, quando a gente tiver todo o Poder Judiciário brasileiro no EPROC, e faço votos que seja no EPROC, né? Não no PJE, pelo amor de Deus, tá? É uma plataforma horrível. Sim, porque daí sim, né? Imagina, se o processo todo for virtualizado no PJE, é melhor ficar com o físico, eu prefiro o papel. Né? No PJE é a mesma coisa que nada, Não, deixamos no físico. É a mínima condição de lidar naquele sistema, é a mínima condição. E aí eu lembro que o STF tinha definido que ia ser a plataforma do PJE, ainda quando o ministro... Ai, gente, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome dele, gente. Senhor, o cara tá ficando... É pouco tempo de dormir, a memória curta vai embora. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Mas o STF tinha definido lá em 2005, 2006, logo depois de 2006, quando vem a Lei 11.419 de virtualização, que a plataforma ia ser do PJE. Jesus, aquilo ali, então, é melhor deixar no processo físico. Então, imagine, olha que legal que está a Justiça Estadual no EPROC. Né? Muito mais rápido, muito mais célere. Os documentos estão todos ali, em PDF, é tudo fantástico, muito, muito rápido. Então, imagine, quando a gente virtualizar todo o Poder Judiciário, tudo vai ficar mais rápido. Aonde que a gente vai perder mais tempo dentro do processo? Na fase instrutória. Por quê? Que é onde a gente vai ter a cognição exauriente, é onde a gente vai criar condições para a decisão do juiz. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Se o processo começa com a fase de conhecimento, que aqui para nós na faculdade é o processo 1, a gente tem ali a primeira fase, que é a fase postulatória, então é a petição inicial e a contestação. Depois a gente inicia a fase instrutória, então a gente inicia o processo de cognição exauriente ou cognição plena, tá? Que a gente diz o quê? A tutela provisória de urgência, né? A tutela satisfativa, que a gente pede ali com base em 302, para uma situação, por exemplo, vamos lá, um processo de medicamentos, tá? Então, imaginem, essa tutela, ela é proferida em cognição sumária. Por que sumária? Porque ela é mínima. Nós temos ali o quê? Nós temos, às vezes, petição inicial e documentos do autor, né, informando a doença, o atestado, o prognóstico, né, junto aos exames que a parte tem. Agora, o protocolo clínico e diretriz terapêutica que existe para aquilo no SUS, explica por que não pode medicamento do SUS, por que ele não serve, a negativa administrativa da concessão, e você pede a tutela de urgência. Olha, meu cliente, se não recebeu medicamento em tanto tempo, o prognóstico dele é de morte. Aí o que o juiz faz? Ele olha para aquela cognição sumária mínima, ele não exige mais prova inequívoca, ele exige probabilidade do direito. Então, está lá no 302, vocês vão aprender isso no semestre que vem, a tutela provisória de urgência precisa de 2 requisitos, né? Probabilidade do direito e perigo de dano. Comprovando esses 2 requisitos, e essa probabilidade ela é lógica, então quanto mais ela se aproxima de um juízo de certeza, maior ela é, mas ela é probabilidade, ela não é certeza. Ela não é prova inequívoca, ela é probabilidade. Então, o que a gente admite? A gente admite, no processo de 15, que o juiz possa, numa cognição sumária, que ele tem que decidir rapidamente, que ele possa, inclusive, ser ludibriado pela parte. Numa cognição sumária. Isso quebra com o dever de segurança do processo. Por quê? Porque quando eu digo para o juiz, você para de exigir prova inequívoca da verossimilhança das alegações e passa a exigir mera probabilidade do direito, o juiz pode falhar nesse juízo. Pode falhar, ele pode marcar numa canoa furada do advogado do autor. Mas isso o código permite, por quê? Porque ele está trocando segurança e certeza por tempo razoável e por atirar nas costas
do réu o tempo do processo. Olhem que interessante esse juízo. O que a tutela provisória faz? A tutela provisória, ela tira o tempo, o ônus do tempo, das costas do autor e coloca nas costas do réu. E ele vai dizer o seguinte: está aqui tua tutela provisória, o réu vai te entregar um medicamento em 5 dias ao depositar o valor equivalente, tá? E todo o tempo do processo, quando ele vai inaugurar então uma cognição sumária, a prova, a perícia, tudo isso vai se discorrer e você já vai estar recebendo o medicamento. Então ele tira o tempo do processo das costas do autor, que não podia porque ele ia morrer, ou porque a doença ia agravar, ou porque a criança está tendo 60, 70 convulsões por dia e precisa do canabidiol, e ele está colocando esse tempo do processo nas costas do Estado, da União, que pode suportar esse tempo, e aí em cognição sumária. Agora, chegou no fim da cognição, o juiz percebeu que embarcou na canoa furada do advogado do autor, que a perícia, né, demonstrou que o autor podia utilizar a alternativa terapêutica que o SUS fornece, aí ele vai julgar improcedente, o pedido, vai revogar a tutela provisória deferida lá atrás em cognição sumária. E olha que interessante esse raciocínio. Isso caiu já em prova oral de advogado da União, concurso de 2018 ou 2019, não me recordo agora. O ponto era processo civil e a pergunta do examinador foi a seguinte: você começa um processo, a petição inicial faz pedido de tutela de urgência, o juiz defere. A União agrava de instrumento e o Tribunal Regional Federal da região, primeira, segunda, lá era a primeira, dá provimento ao agravo de instrumento, tá? E não concede o medicamento. Reforma a decisão do primeiro grau para não conceder o medicamento. Faz coisa julgada formal. Começa a instrução do processo, a fase instrutória. Dali 8, 9, 10 meses, em cognição sumária, o juiz vai proferir sentença e a cognição sumária mostrou para ele que ele deveria ter deferido a tutela provisória. A cognição sumária mostrou para ele que aquele medicamento do SUS era ineficaz, que aquele medicamento da alternativa terapêutica não fazia efeito, enfim. A perícia, a instrução do processo mostrou que ele deve julgar agora procedente o pedido. Inclusive, devendo tutelar de urgência na sentença. A coisa mais ruim que pode acontecer para o réu é isso. O juiz proferir sentença de procedência com, né, tutelando de urgência na sentença, porque tu tem que sair cumprindo. A tua apelação não vai ter efeito suspensivo, porque a tutela de urgência foi proferida na sentença, tu tem que sair cumprindo a obrigação de fazer. Apelando e cumprindo. E a pergunta do examinador era: e aquela coisa julgada formal lá de trás impede agora o juízo de procedência? Porque o tribunal disse no agravo do instrumento que não devia conceder o medicamento. Agora a instrução processual mostrou que ele deve julgar procedente. Ele pode ou não pode julgar procedente? Contraria ou não contraria aquela coisa julgada? Minha resposta para isso está num posicionamento assente do STJ desde 2016, que diz o seguinte: sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o que importa não é a autoridade dos provimentos jurisdicionais, mas sim o grau de cognição. Aquela coisa julgada formal que foi feita lá atrás no agravo do instrumento, o grau de cognição era pequenininho. Hoje, com um grau de cognição plena desse tamanho, o processo gastou seu tempo ali na fase probatória. Bom, agora disse para o juiz: tu te enganou. Não, na verdade o juiz tinha razão. O tribunal se enganou. Era caso de tutelar de urgência e é agora caso de julgar procedente. Pode julgar e pode tutelar de urgência na sentença que não contraria o acórdão do agravo de instrumento, aquela coisa julgada formal. Por quê? Porque o que vale é grau de cognição. Agora o juiz tem cognição plena, exauriente. Então, notem que interessante, o processo civil de 2015, ele aposta nisso. Ele aposta numa linha contínua,
não existe mais compartimentação, não existe mais esquartejamento dos processos. No entanto, ele dá armas para que o juiz possa, antes da sentença, proferir provimentos jurisdicionais que vai dando a tutela que eu quero lá no final agora. Ele pode fazer isso na tutela provisória, início litis aqui, às vezes até sem oitiva da parte contrária. Ele pode fazer decidindo parcialmente o mérito com base no 356. Tá? Então, ele pode ir compartimentando a tutela que eu quero lá no final e dando aos poucos ao longo do processo. Isso também pode ser feito. Mas o processo é único. Ele começa, ele tem um berço, ele tem um túmulo. Então, com o processo eletrônico, onde que a gente gasta mais tempo? Na cognição. Quer dizer, então, professor, que o processo mais importante agora é o... Exatamente. Por quê? Porque é ali que nós vamos ver o procedimento, é ali que nós vamos trabalhar com o procedimento comum como um todo, e é ali que nós vamos gastar mais tempo no processo. Por isso que hoje, dentro do processo civil, talvez o ponto mais importante seja o ponto do direito probatório. Como se faz a prova, quem pode fazer, de que forma. Vocês sabiam que o Código de Processo Civil de 15 traz a possibilidade da perícia por empresa e não por perito? Coisa que na common law é muito comum nos julgamentos na... Ah, meu Deus, bati aqui na mesa, desculpa. Perna comprida, mesa baixa. Às vezes, quando vocês percebem essas... Aqui, ó, é que bati. Notem, na common law é muito simples. Muito da prova pericial se faz por empresas, tanto que no direito americano é muito comum ter grandes empresas de perícias, com vários especialistas, um pool de especialistas. Então tem lá médico perito, tem perito de pneu de carro, de motor de carro, de tudo. Né? Pode ser feito. Mas como é que eu afiro suspeição e impedimento do perito? A empresa de perícia vai ter que dizer uma semana antes de fazer a perícia qual é o perito que vai fazer. Isso não podia no Código de 73, no Código de 15 pode. Então veja que o Código de 15 rompeu completamente com as estruturas do CPC de 73. E vocês têm a grande vantagem de estudar o processo civil já começando no CPC de 15. Mas por que eu tenho que dizer para vocês como era o de 73? Porque ainda nós temos um movimento refratário muito forte na jurisprudência de continuar aplicando alguns institutos no CPC de 15 como eram no de 73. E aí a gente tem um grande problema, por quê? Porque toda aquela principiologia que foi pensada para esse código novo fica amarrado com o pensamento ainda do código velho. Mais ou menos era o que o Heriberto estava dizendo antes sobre a evolução moral. Tu cria um instituto novo, mas tu fica preso naquele atavismo que você sempre fez. Então, não posso. Então, o que o meu processo novo precisa? Por isso o livro do Alexandre Freitas Câmara é muito bom, o Novo Processo Civil Brasileiro, quando ele vai dizer o seguinte: a gente precisa romper a linha mental com o Código de 73. E a linha mental do Código de 73, de um processo todo instrumental, a gente deixa para trás. A ponto de todo o nosso processo de execução forçada de natureza civil, que a gente vai entrar agora, ser pautada pelo contraditório eventual e pela técnica monitória. Essas duas expressões, vocês já podem ir se familiarizando com ela. Técnica monitória e contraditório eventual. Tá? A gente não vai dar a mínima se o executado não vier para o processo. A gente não vai dar a mínima, a gente não vai dizer para ele, por favor, executado, venha impugnar o cumprimento de sentença. O código vai dizer para ele, paga. Paga. Tá? Paga. Se tu pagar no prazo, tu economiza 10% de honorários e 10% sobre o principal. Senão isso aqui vai incidir também. Então, paga. A gente não chama mais sua excelência o executado. Não. A gente vai negativar esse cara, a gente vai protestar a sentença. Tá? Tudo isso por quê? Porque é um lobby da Febraban. Pode ser. Muito provavelmente sim. Mas rompe com o código anterior em que se falava sua excelência, o executado.
venha o executado, ofereça a impugnação, embargue querendo a execução. Não, a gente parou com isso. O Código de Processo de 15 é pragmático. O Código de Processo de 15 se preocupa com o mérito da execução. E aonde está o mérito da execução? Vocês vão pegar, por exemplo, se vocês forem ler um autor chamado Kazuo Watanabe, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, emérito processualista, mas o Kazuo não enxerga mérito no processo de execução. E ele diz isso por quê? Porque não tem sentença no processo de execução. Qual é a sentença do nosso processo de execução? Qual é a sentença que a gente tem no processo de execução? Me ajudem aí. Sentença que faz o quê? Registra o pagamento da obrigação e, o que mais? Extingue o processo pelo pagamento. Simples assim. Essa é a sentença do processo de execução. Única. Extinção do processo pelo pagamento. Aí você vai dizer, tá, mas aí não tem mérito mesmo, o cara tem razão. Se eu procurar mérito da execução na sentença, não tem. Mas o mérito do processo executivo é outro. O mérito do processo executivo é o exequente se ver satisfeito. Esse é o mérito do processo executivo. Ele colocar a mão na grana, ou no bem, né, ou adjudicar o apartamento, a sala comercial, enfim. Ou então, fazer a penhora daquele bem, né, levar esse bem a leilão e aí se recobrar com o valor, com o produto da arrematação. Então, esse é o mérito do processo executivo. Então, eu tenho mérito na execução toda vez que o exequente faz o quê? Consegue reaver o seu crédito. Se eu procurar o mérito da execução na sentença, eu não vou encontrar mesmo. A questão é que o local do mérito na execução é outro. É o exequente conseguir receber. Então, esse é o novo processo civil em que a gente vai falar de cumprimento de sentença de execução. Um processo que não está preocupado com o réu, um processo que não está preocupado com o executado, um processo que nós vamos começar diretamente determinando para ele que ele faça o pagamento, ele pode fazer inclusive antes pelo pagamento espontâneo do 526, que nós temos sanções processuais típicas para ele, nós temos penhora, nós temos negativação, protesto da sentença. Tá? Prisão civil. Temos prisão civil para ele, sim. Aonde? Lá no 528, no cumprimento da sentença que reconhece a exigência de alimentos, lá a gente tem prisão civil. É meio típico para ele. Meio típico. Tá? E agora, com o CPC de 15, nós temos as medidas executivas atípicas para ele. Suspensão de CNH, retenção de passaporte, cancelamento de cartão de crédito. E o que mais vocês imaginarem de medida atípica? Proibição de ostentar no Instagram. Já imaginaram uma medida executiva atípica em que o executado não pode postar foto ostentando porque ele deve? A gente pode imaginar tudo para medida executiva atípica. Deixa eu ver que a Chay pediu. Eu acho que tu está te referindo, Chay, à medida executiva atípica. É isso? A medida executiva atípica, o que é? O que está ali no 139, inciso 4º, tá? O 139, inciso 4º, gente, ele faz o seguinte movimento. Vamos contextualizar por que ele existe. Eu estou falando tanto dele, deixa eu contextualizar por que ele existe. O 139.4, ele foi criado... Vamos dar uma olhadinha nele. Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha aba da internet, tá? Estava aqui onde eu estava no meu... Epa. Aqui. Vamos lá para o 139, inciso 4º, tá? Dá um Ctrl F aí e acha o 139. Olha aqui. Nossa, professor, mas o que tem a ver com a execução isso aqui? Está ali no título 4 do procedimento comum do juízo dos auxiliares da justiça. Pirou completo, fumou. Não, olha aqui. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Então, olha só. O CPC de 73 ele tinha um problema com o cumprimento das ordens judiciais. Aí ele tinha um problema com isso. O CPC de 73, no 461A, ele trazia a possibilidade de o juiz fixar as trentes, multa diária, essa história toda que a gente conhece, por exemplo, de um processo de medicamento. Consegue o medicamento em 5 dias, sob pena de multa diária de R$500. Tá? O que o CPC de 73 percebeu? Que só isso não adiantava. E, em muitas situações, a ordem judicial não tinha cumprimento. Aí o CPC de 15 vem e traz as medidas executivas atípicas. Então, a medida executiva atípica do 139, todas as medidas indutivas, coercitivas, subrogatórias e mandamentais, isso aqui fecha todo o poder do juiz. Quando o CPC de 15 traz isso, ele está pensando na obrigação de fazer. Entrega o medicamento, sai, desobstrui a estrada, tá? Interna, garante o leito de CTI, tá? Ele está pensando nisso. Tá? Ele está pensando nisso. Agora, por exemplo, essa decisão de segunda-feira, suspende as aulas na rede privada e pública de ensino, mesmo para a educação infantil, para o ensino fundamental, primeiro e segundo ano. Tá? Como que ele garante isso? Só com multa diária, às vezes, não adianta. Então, o CPC deu para ele o 139.4. Todas as medidas indutivas, mandamentais, coercitivas e subrogatórias. Para a obrigação de fazer. Só que aí o lobby na FEBRABAN colocou a vírgula, inclusive nas ações de natureza pecuniária, que é o quê? Execução e cumprimento de sentença, né? De sentença que reconhece a exigibilidade de pagar a quantia, 523. E aí se começa a aplicar isso, que era para evitar o contempt of court, ou seja, o desrespeito ao juízo, de não cumprir a decisão, traz isso aqui para o processo de execução. Olha só. O CPC pensou, quando ele colocou o 139 ali, em o juiz conseguir fazer cumprir a sua decisão de entregar o medicamento, de desobstruir a estrada, de sair lá de desfazer a invasão, enfim. Agora não, agora a gente pegou isso, trouxe aqui para o processo de execução, e porque o Leandro está devendo para o Heriberto uma quantia X, e ele teoricamente não tem mais bens penhorados, eu vou suspender a CNH do cara. Tá? Olha só onde o ponto foi parar. Então, isso é o 139.4. É poder que o juiz tem nas mãos para fazer a ordem judicial dele ser cumprida. Foi pensado para a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Mas a vírgula... Oi. Fala, Josi. A princípio não é tão fácil assim, né? Até onde eu vi esses dias, eu trabalho com recuperação de crédito, então essa parte é bem com o que eu faço. E eu estava tentando fazer um pedido desses de bloqueio de CNH e de cartão de crédito de um devedor. Aí eu fui procurar a jurisprudência, fui ler outros processos, decisões. Até onde eu vi, você precisa provar que a pessoa ostenta, que essa pessoa viaja, por exemplo, com um passaporte, que essa pessoa está ali ostentando e não está te pagando, para daí o juiz deferir isso. Mas não é tão fácil assim